Começando. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença e da prece inicial, peço que me acompanhem na leitura do livro Agenda Cristã. Vou compartilhar a minha tela. Aprenda com a natureza. Resplandece o sol no alto, a fim de auxiliar a todos. As estrelas agrupam-se em ordem. O céu tem horários para a luz e para a sombra. O vegetal abandona a cova escura, embora continue ligado ao solo, buscando a claridade a fim de produzir. O ramo que sobrevive à tempestade cede à passagem dela, mantendo-se, não obstante, no lugar que lhe é próprio. A rocha garante a vida no vale, por resignar-se à solidão. O rio atinge seus objetivos porque aprendeu a contornar obstáculos. A ponte serve ao público sem exceções, por afirmar-se contra o extremismo. O vaso serve ao oleiro, após suportar o clima do fogo. A pedra brilha de sofrer as limas do lapidário. O canal preenche as suas finalidades por não perder o acesso ao reservatório. A semeadura rende sempre de acordo com os propósitos do semeador. Prece inicial. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco, como no espaço. Dai-nos do teu pão o suficiente para o dia, Senhor. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor. E dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino. E em ti estão nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam desunião entre nós e dar o amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei não em nossos corações, bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não do bem, abre seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, que vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós nesse ato, assim seja. Obrigado, Rubem. Agora eu vou compartilhar mais uma vez a minha tela para fazermos a leitura do Livro dos Espíritos, que foi o tema da noite. Anjos de guarda, espíritos protetores,
familiares ou simpáticos. Pergunta 489. Há espíritos que se ligam particularmente ao indivíduo para protegê-lo? Resposta: ao irmão espiritual, o que chamais de bom espírito ou o bom gênio. 490. O que se deve entender por anjo de guarda ou anjo guardião? O espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada. 491. Qual a missão do espírito protetor? A de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. 492. O espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento, desde o nascimento até a morte, e muitas vezes o acompanha na vida espírita, depois da morte, e mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. Então a gente às vezes se aflige aqui nessa vida física, que é um estágio curtíssimo. 493. É voluntária ou obrigatória a missão do espírito protetor? O espírito protetor fica obrigado a vos assistir, uma vez que aceitou este encargo. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher, para seus protegidos, seres que lhe sejam simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros, missão ou dever. Aí, Kardec pergunta: dedicando-se a uma pessoa, renuncia o espírito a proteger outros indivíduos? Não, mas protege-os menos exclusivamente. Então, todos nós temos um espírito protetor que o objetivo principal dele é nos proteger, mas isso não quer dizer que ele fique grudado a nós 24 horas, né? 494. O espírito protetor fica fatalmente preso à criatura confiada à sua guarda? Frequentemente sucede que alguns espíritos deixam suas posições de protetores para desempenhar diversas missões, mas, nesse caso, outros o substituem. 495. Poderá dar-se que o espírito protetor abandone seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos? Resposta: afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Não o abandona completamente, porém, e sempre se faz ouvir. É então o homem quem tapa os ouvidos. O protetor volta desde que este o chame. É uma doutrina esta dos anjos guardiões que, pelo seu encanto e doçura, deverá converter os mais incrédulos, que não acreditam. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de ter sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem? Mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos ligam à terra? Eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem aí os colocou. E aí, permanecendo por amor de Deus, desempenham bela, porém penosa missão. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Nem os cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão estáis separados desses amigos, a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Ah, se conhecesses bem esta verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise, quanto vos livraria dos maus espíritos. Mas, ó, quantas vezes no dia solene não se verá esse anjo constrangido a vos observar.
Não te aconselhei isto? Entretanto, não fizeste. Não te mostrei o abismo, contudo nele te precipitaste. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade? Preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Ó, interrogai os vossos anjos guardiões. Estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, porque eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Pensai no futuro, procurai adiantar-vos na vida presente. Assim fazendo, encurtarei vossas provas e mais felizes tornarei as vossas existências. Vamos, homens, coragem. De uma vez por todas, lançai para longe todos os preconceitos e ideias preconcebidas. Entrai na nova senda que diante dos passos se vos abre. Caminhai, tendes guias, segui-os, que a meta não vos pode faltar, porquanto essa meta é o próprio Deus. Aos que considerem possível que espíritos verdadeiramente elevados se consagrem a uma tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que nós vos influenciamos as almas, estando embora muitos milhões de léguas distantes de vós. O espaço para nós nada é, e não obstante viverem noutro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Gozamos de qualidades que não vos podeis compreender, mas ficais certos de que Deus não nos impôs tarefa superior às nossas forças. E de que não vos deixou sós na terra, sem amigos e sem amparo. Cada anjo de guarda tem o seu protegido, pelo qual vela com o pai pelo filho. Alegra-se quando vê no bom caminho, sofre quando ele lhe despreza os conselhos. Não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurar estar sempre em relação conosco. Sereis assim mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada um com o seu espírito familiar que fazem sejam médiuns todos os homens. Médiuns ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão qual oceano sem margens, levando de roldão a incredulidade e ignorância. Homens doutos, instruí os vossos semelhantes, homens de talento, educai os vossos irmãos. Não imaginais que obra fazeis deste modo, a do Cristo a que Deus vos impõe. Para que vos outorgou Deus a inteligência e o saber, senão para os repartirdes com os vossos irmãos, senão para fazeres que se adiantem pela senda que conduz à bem-aventurança. A felicidade eterna, São Luís, Santo Agostinho. Eu vou ler o comentário. Antes disso, alguém tem alguma colocação a fazer? Fred, o que seria de nós sem os nossos anjos guardiães? Deus foi muito generoso conosco, né? Instituindo essa ordem espiritual aí para nos acompanhar na nossa senda. E é claro que nós temos que nos guiar por nossas intuições, porque quando somos intuídos, são eles que sopram no nosso ouvido ensinamentos e nos livram, né, de tantas maldades aí, malefícios que nos são dirigidos, né, durante no processo encarnatório. Olha, o trabalho deles é hercúleo. Né? Que a misericórdia de Deus também esteja com eles. E que as hostes de Cristo os fortaleçam sempre nas suas missões, para que eles cumpram e nos auxiliem a cumprir com nossas obrigações aqui com o Cristo e com a espiritualidade. Obrigado, meu irmão.
Por nada. Alguém gostaria de fazer um comentário, alguma pergunta? Não, Fred, obrigada. Ô, Fred, Oi, pode falar. surgiu uma dúvida aqui. Esses espíritos, eles são de uma ordem superior à nossa, né? Mas aí eles reencarnam também ainda? Então, eu não sei dizer. Pelo que nós acabamos de ler, falam que muitas vezes eles não estão próximos a nós, eles estão em, né, em lugares muito distantes, possivelmente, às vezes, até em outros mundos. Então, eu não sei dizer se eles reencarnam, né, se eles ainda têm necessidade de reencarnar. Pode ser que eles nem tenham mais necessidade de reencarnar, a não ser quando eles decidem, né, cumprir uma missão. Porque, na verdade, quando eles assumem o encargo de nos auxiliar, isso já é uma missão. E é uma missão, como disse o Rubem, hercúlea, dura, porque nós damos muito trabalho, mas, né, eles têm capacidades que nós ignoramos. Mas eu vou ficar te devendo essa, Roseli. Eu não sei dizer se eles reencarnam. Rubem, Então, tudo bem. Fred, nós temos um exemplo, né? O, o espírito de Emmanuel, que sempre acompanhou o nosso Chico Xavier. excelente, Rubão, verdade. Reencarnou. O Emmanuel era um dos, Anos antes, dos- 2 anos antes do desencarne do Chico Xavier, ele já estava no processo reencarnatório. Então, eles se desdobram muito. A realidade é o seguinte, como foi dito aí na leitura, né, das perguntas, eles não são exclusivos de um espírito, de um encarnado. Às vezes eles são deslocados para outras obras aí mais prementes, especialmente em caso de catástrofes, né? E né, de tremendas destruições que envolvem muitas mortes, né? Eles são convocados para auxiliarem no acolhimento dos nossos irmãos aí que coletivamente partem para o mundo espiritual. É claro que eles são espíritos de luz, né? E muitos foram eximidos do processo reencarnatório. Mas assim como nós sabemos que muitos desses avatares são convocados por Jesus para vir à Terra, né? Como mentores, né? E auxiliares benfeitores da humanidade, né? É muito complexo, né, a questão, mas eu acho que nós fizemos uma abordagem mais simplória, mais talvez eficiente, não, meus irmãos? O nosso entendimento, na verdade, ele é muito, muito limitado, né? Tem muita coisa que a gente desconhece, né? Eu vou falar do meu caso, né? Depois que eu comecei a exercer a mediunidade de uma maneira mais frequente, né? Eu noto que a minha comunicação com o meu mentor é muito rápida e eu percebo na hora. É como se tivesse um WhatsApp espiritual. Às vezes eu estou pensando numa coisa, fazer uma coisa, já vem um zap ali, olha, o que você está fazendo, presta atenção. Às vezes eu vou em algum lugar, falo, não, não vai agora não, deixa para fazer depois isso. Eu não sei por quê, mas e assim, já me perguntaram, mas como você sabe se o que está te sendo falado é o do seu mentor ou não? É uma filtragem de ideias, né? Para fazer o bem, é para me preservar de alguma coisa. Eu me esforço para fazer, né? Agora, como por exemplo, quando eu estava aqui aqui uns 8 quilômetros daqui, estava pedalando.
Aí, de repente, eu escutei assim, entra em prece agora. Aí eu comecei a orar, escorrendo lágrima, e olhei no retrovisor do meu capacete, eu vi um carro vermelho se aproximando em alta velocidade, desgovernado, e eu falei, puxa, vai me pegar. E aí eu senti um impulso para me jogar em cima do bambuzal, me joguei, e aí, no último momento, o carro desviou. Então, eles estão atentos, né? Não quer dizer que eles estão 24 horas conosco, né? Mas eles sabem na nossa vida tudo que se passa, né? Os que fala que a gente não consegue enganá-los, né? Como você vai conseguir enganar alguém que te conhece muitas vezes há várias encarnações? Sabe de tudo. Então, ele está ali pronto para te ajudar. E, e pronto para te falar o que você não quer ouvir também, né? Porque às vezes é duro, né? Você está numa situação, você quer um pouso suave, você quer uma resolução fácil e ela não chega, né? Aí você sabe, ó, o caminho aqui é o caminho da pedreira, você tem que passar por isso. Então, eles, né? E também assim, você não poderia ser mentor de alguém, orientar alguém, se você não tivesse mais experiência do que essa pessoa, né? É que nem se nós fôssemos orientar, né, espíritos como nós. A gente ia jogar muita gente dentro do buraco, porque nós não temos experiência para bem orientar ninguém, na verdade, né? Eles têm, porque eles são muito mais evoluídos do que nós. E que bom, né? Isso mostra o, o amor de Deus por todos nós, né? Que estamos sempre sendo cuidados. É que a gente é teimoso, né? A gente gosta de a gente entrega, mas não entrega, né? Fala que vai aceitar, mas não aceita. Quer fazer as coisas do nosso jeito. Então, aí a gente arca com as consequências. Querem falar mais alguma coisa? Fred, na verdade, nós somos alunos e eles são os professores, né? Os mentores. E eu acho que já até proferi essa frase aí, é um axioma latino em que fala assim, video meliora robot, deteriora sequel. Se não me engano, foi o vídeo quem escreveu essa frase. Vejo as coisas boas e as aprovo, mas sigo as piores. É mais ou menos nesse patamar que a nossa humanidade está caminhando. Não? Como a gente vê aí, muito progresso científico, mas melhoria espiritual na humanidade se vê muito pouca, não, meus irmãos? É difícil. Coitado desses mentores. Eles devem sofrer muito com a gente. Eu, particularmente, eu tive muitos livramentos graças a essa voz da intuição, né? Que me livrou de muitos problemas, né? Até de traições, né? Até esqueci o termo aí, com a morte por assassino por. Como é que os nordestinos fazem, né? Na surdina, muitas coisas me foram. Eu tive muito livramento. É difícil a gente enumerar e se expressar a respeito. E é graças a esse sagrado guardião que nos foi conferido. Né? E de muitos outros com quem nós já tivemos contato, né? Nas nossas reuniões espíritas. Né? Também estão sempre junto conosco, formando, né? Nos blindando, né, Fred? De muitos malefícios que nos são dirigidos, né? Tanto mentalmente como no processo físico, né? No contato com as pessoas. Né? Vamos seguir em frente, né? É o que nos resta. Obrigado, meus irmãos. Só para complementar, né, que continua falando no capítulo, mas só para a gente não se estender muito, além dos nossos mentores,
dos espíritos superiores que nos auxiliam, nós temos também os espíritos simpáticos, que são aqueles que gostam de nós, que às vezes têm dívidas de amizade com a gente tem os nossos familiares desencarnados, muitos dos quais nós não lembramos, que muitas vezes permanecem em nossas casas, auxiliando. Né? Então, nós não temos só um espírito guardião, né? Nós acabamos tendo muitos outros espíritos que acabam nos auxiliando. E outra coisa importante, quando a gente passa a fazer um trabalho como esse, né, ou qualquer outro trabalho no bem, nós passamos a angariar mais amigos, né? Porque nós vamos ajudando outros irmãos, a familiares deles que se sentem agradecidos e passam a fazer preces por nós. Então, nós passamos a entrar no caderninho de preces desses irmãos, né? Como o Chico tinha, né? Por todos aqueles que se suicidavam, né? Então, fazer o bem é sempre um grande investimento para o futuro, porque quando nós necessitarmos, a ajuda sempre está lá, e por experiência própria. Eles sempre nos dizem, nosso auxílio está a uma prece de distância. Muitas vezes eles já estão do nosso lado querendo nos ajudar, mas nós estamos com a mente tão conturbada, né? Com as vibrações tão densas, difíceis, que eles não conseguem nos auxiliar. Então, por isso que a gente tem que procurar estar sempre ligado a eles. Comentários finais? Fred, você estava falando aí, como é bom, em vez de quando eu encontro pessoas que falam, olha, eu e minha família estão orando por você, por algo que a gente fez, nem nos recordávamos, né? É tão bom essa infusão de energia positiva que eles emanam em nossa direção. Eu acho que se não houvesse essa troca de energia entre os humanos, haveria muita dificuldade para a gente permanecer nesse planeta, não mesmo? Verdade, meu amigo. Vou passar então agora para fazer as vibrações. Vamos então nos ligar a Jesus. Vamos ligar aos nossos anjos guardiões, nossos protetores, agradecendo por todo o trabalho que eles muito bem desempenham, nos assistindo, nos fortalecendo, nos protegendo. Ai de nós se eles não estivessem conosco. Por isso que Jesus disse, né? Deus é bom, né? Só Deus é bom. E é uma grande verdade. E vamos também nos ligar a Jesus para podermos vibrar por aqueles que estão em grandes sofrimentos, como os nossos amigos desencarnados, principalmente aqueles que saíram da vida física pela porta do suicídio, como a Carla, o Elias, o Alain, o Bruno, a Verena, a Gabriele, a Juliana, o Luiz Roberto, o Charles, o Fred e tantos outros. Que todos eles sejam amparados. Vivemos também por todas as pessoas que fazem o bem, sem procurar recompensas, pelas casas espíritas, pelas igrejas, templos, seitas de quaisquer religião que professem o bem e a caridade. E que agora cada um de nós possa pensar naquela pessoa que lhe vem à mente neste momento. Que esses irmãos que vieram ao nosso pensamento sejam auxiliados. Peçamos também por todos aqueles que detêm o poder na Terra,
que eles possam restabelecer e manter a paz do planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. E por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem as nossas obrigações, fazendo a nossa parte na construção do reino de regeneração que ele nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, os nossos esforços diários para dominar as nossas más tendências. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Boa noite a todos, que Jesus nos ampare sempre. Obrigado, obrigado a todos. Boa noite, gente. Obrigado também. Ótima semana. Boa noite.